Olá, é um prazer enorme ter você aqui no meu canal assistindo mais uma videoaula comigo. Eu sou o professor Dave e vou trabalhar nesta aula de hoje os geradores elétricos e os circuitos elétricos contendo geradores e resistores. Pois bem, o que são geradores elétricos? Nós temos aqui algumas imagens que remetem ao nosso conhecimento cotidiano, uma bateria e uma pilha. O que esses dois elementos fazem? Eles transformam energia química, as reações químicas, em energia elétrica. Aqui nós temos outros dois geradores, né? Um é o gerador eólico e aqui o outro seria o gerador da usina hidrelétrica. Ambos transformam energia mecânica em energia elétrica. Então, de uma forma bem genérica, geradores são esses dispositivos que irão transformar qualquer modalidade de energia em energia elétrica. A gente define como gerador ideal um gerador hipotético, um gerador idealizado, que é capaz de fornecer às cargas que o atravessam toda a energia elétrica gerada por ele. A tensão que a gente mede entre os polos de um gerador ideal é chamada de força eletromotriz. Essa força eletromotriz, ela tem uma sigla representada por Fm. E ela é representada, essa força eletromotriz, pela letra grega epsilon. Nós temos aqui, logo abaixo no slide, um gerador ideal. A gente pode ver, nós temos duas barras, uma maior e uma menor. A barra maior representa o polo positivo do gerador e o traço menor representa o polo negativo do gerador. E a letra epsilon representa para a gente a força eletromotriz, ou seja, a tensão gerada pelo gerador. E aqui os dois polos A e B que representam os terminais, né? O terminal positivo, o terminal negativo, ou poderíamos ter essa polarização aqui invertida. Claro que aí nós temos que olhar uma coisa muito importante, que é o sentido da corrente elétrica. No gerador, sempre teremos a corrente elétrica saindo do polo positivo. Então, essa figurinha, ela irá nos acompanhar aí durante o nosso estudo. É muito importante já de cara a gente perceber como é o sentido da corrente no gerador elétrico. Então, um gerador ideal, ele tem a tensão entre os pontos A e B igual à força eletromotriz gerada por este gerador. Agora, os geradores reais, por exemplo, aqui nós temos uma figura, aqui eu fiz um pontilhado para representar, por exemplo, uma bateria. A bateria tem a sua força eletromotriz e ela tem uma pequena resistência interna. Ela apresenta dificuldade de condução da corrente elétrica entre as suas placas. Portanto, todo gerador que tem internamente uma pequena resistência interna à condução da corrente elétrica é chamado de gerador real. E esse gerador, ele não fornece toda a energia produzida aos terminais. A tensão elétrica, ela acaba sendo perdida no seu interior devido a essa resistência interna. Então acompanhem aqui. O símbolo do gerador real, ele vai ter aqui então um adicional aqui que é a resistência. Usamos a letra R minúscula para simbolizar a resistência interna do gerador. E a corrente elétrica, observem, saindo do polo positivo. Tá? Então, a corrente elétrica tem este sentido.
Então, se nós colocarmos um voltímetro entre os pontos A e B, agora, por termos uma resistência, né, interna, não será o valor da força eletromotriz como num gerador real visto anteriormente. Nós temos agora que a tensão medida entre os pontos A e B será dada pela diferença entre a força eletromotriz e esse produto de R vezes I. Lembrem da lei de Ohm. O que significa R vezes I? R vezes I representa uma tensão. Portanto, a tensão medida entre os pontos A e B, ela é o resultado da força eletromotriz produzida pelo gerador e descontada da queda de tensão devido à resistência interna do gerador. Neste quadrinho aqui embaixo, a gente tem as letras representativas, as grandezas físicas e as unidades envolvidas, né? Lembramos que a tensão ela é calculada na unidade volt, a unidade do sistema internacional. A força eletromotriz também, como se trata de uma tensão, é dado na unidade volt. A corrente elétrica é dada na unidade ampere e a resistência interna é representada pela unidade ohm. No estudo dos geradores, nós temos algumas propriedades importantes. Uma delas é quando a gente fala que o gerador está em vazio. Ou seja, o que é um gerador em vazio? Aqui a figura já mostra para a gente isso. Gerador em vazio nada mais é do que um gerador elétrico que não está conectado a nenhum elemento que consome energia elétrica. Portanto, se essa lâmpada está desligada, não existe corrente elétrica atravessando o gerador. Então, qual seria a tensão elétrica medida entre os terminais do gerador quando ele está em vazio? Ora, se a equação do gerador é dada por U igual a E menos R vezes I, e sabendo que não existe corrente elétrica passando pelo gerador, porque não está conectado à chave, essa corrente aqui é zero. Logo, 0 vezes R fica zero. Portanto, a tensão medida entre A e B é igual à força eletromotriz. Todo esse termo aqui zera, né? Porque o gerador está em vazio. Então, a conclusão é que a tensão medida entre os polos A e B é igual à força eletromotriz do gerador. Um outro ponto interessante é o gerador em curto-circuito. O que significa um gerador em curto-circuito? Imagine aqui uma bateria e você pega essa bateria e você conecta um cabo de energia aqui, um cabo de cobre entre os polos A e B da bateria. Quando você faz isso, você está conectando aqui um condutor elétrico que tem uma resistência muito pequena. Isso faz com que você feche um curto-circuito. Geralmente causa até algumas faíscas, por isso que a gente sempre associa um curto-circuito a faíscas elétricas. E quando isso ocorre, é porque está circulando no circuito a máxima corrente elétrica liberada por este gerador. E essa máxima corrente elétrica, ela é chamada de ICC. ICC é a sigla de curto-circuito. E aí, matematicamente, isso implica numa coisa bem bacana, tá? O que acontece? Quando você faz a leitura da tensão entre os polos de um gerador que está em curto-circuito, a tensão elétrica registrada no voltímetro é zero. Se nós pegarmos a equação do gerador e a gente atribuir zero, que é o valor medido aqui na prática, a gente vai observar que a nossa equação vai ficar então reduzida, zero igual a E menos R, e o I aqui, claro, é o ICC, que é a máxima corrente que vai passar por esse condutor.
tá? E aí, se a gente isolar esse ICC aqui, fazendo o quê? Passando primeiramente R vezes I para o lado esquerdo, ficando igual a E. Percebam, ó, isso aqui menos R vezes ICC, passa para o outro lado, ficamos com a equação assim. Agora, se o R está multiplicando o ICC, a gente passa dividindo. A gente vai ter, então, que a corrente de curto-circuito nada mais é do que a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. Um outro ponto teórico também muito importante é que a equação do gerador, que é dada por U igual a E menos R vezes I, ela é muito parecida com uma equação aí Y igual a A menos BX. Essa semelhança aqui eu trago para vocês perceberem que isso aqui é o quê? É uma equação de primeiro grau, né? Quando a gente trabalha em matemática, a gente faz gráficos de Y e de X. E aí a equação de primeiro grau da reta, né? Sempre gera um gráfico que é uma linha reta. E o sinal negativo significa que é uma função decrescente. Então essa equação do gerador, U igual a E menos RI, ela é uma equação do primeiro grau decrescente. E a gente observa que se o valor de I for zero, então zero aqui, nós teríamos a tensão medida igual à força eletromotriz. Então seria o valor E aqui na parte máxima da tensão. E igual a zero, nós temos a força eletromotriz. E se esse valor de aumentar, se a corrente elétrica começar a ser 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente, a gente vai aumentar esse produto e vai chegar a um certo momento que esse valor aqui vai se tornar igual a esse e a tensão vai se tornar zero. Então, a tendência desse gráfico é cair e o máximo de corrente que a gente tem é a corrente de curto-circuito. Isso é importante, gente, porque muitas vezes os exercícios trazem para a gente gráficos da tensão pela corrente e ao batermos o olho e enxergarmos uma reta decrescente com esta característica, a gente já sabe que estamos trabalhando com um gerador elétrico e aí a gente já vai saber que os valores que estão aqui no gráfico, aqui nesse ponto do gráfico aqui, se tratam respectivamente a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito. Então, basicamente é para isso, tá? Que a gente traz esta informação do gráfico de um gerador. Pois bem, vamos agora ver como é que ficam aplicadas essas teorias em exercícios. Vamos para a prática, então, vamos resolver alguns problemas. Então, a leitura do primeiro exemplo diz assim: observe a curva característica do gerador real. Qual é o valor da força eletromotriz e qual é o valor da corrente de curto-circuito? Isso aqui é o que ele está pedindo na letra A. Letra B. Qual o valor da resistência interna do gerador? Na letra C, ele pede para a gente escrever a equação do gerador. E a letra D, qual a tensão elétrica entre seus polos para uma corrente de 10 amperes. Gente, então vamos para o nosso quadro branco resolver esse problema. Acompanhe comigo. Então, pessoal, conforme o nosso enunciado, na letra A, o problema pedia a força eletromotriz e a corrente de curto-circuito. Estas duas informações a gente pode retirar diretamente do nosso gráfico do gerador. Esse valor 12 corresponde à força eletromotriz do gerador e esse valor 24 corresponde à corrente de curto-circuito. Então, nós temos aí diretamente do gráfico essas duas informações. Na nossa letra B, o problema está pedindo para a gente calcular a resistência interna do gerador. Bom, de que forma a gente vai calcular a resistência interna do gerador? Basta que a gente pegue a equação I de curto-circuito igual
a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Nós sabemos quais são os valores da corrente de curto, da força eletromotriz. Então, a gente consegue calcular essa resistência interna aqui do gerador. De que maneira? A gente faz o produto dos meios pelos extremos, logo, a resistência interna será a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Sabendo que a força eletromotriz, então, é 12 volts e a corrente de curto-circuito é 24 amperes, nós vamos ter 12 dividido por 24 igual a 0,5 ohm. Está aqui a resposta da letra B. Já na letra C do nosso problema, ele pedia que nós escrevêssemos a equação do gerador. Bom, sabendo que a equação do gerador é expressa por U igual a E menos R vezes I. Tensão entre os polos do gerador, força eletromotriz, resistência interna e corrente. Bom, nós sabemos que isso aqui é uma equação do primeiro grau, e toda equação de primeiro grau ela tem duas variáveis, a variável dependente e a variável independente. Nós temos aqui, portanto, nós conhecemos o valor, que é uma constante, que é a força eletromotriz do gerador. A força eletromotriz é 12. A gente sabe que a resistência interna é 0,5. E esse U e esse I são as nossas variáveis. Portanto, para cada valor de corrente, nós teríamos uma tensão aplicada aos polos do gerador. Sempre que o problema pedir para que a gente escreva a equação do gerador, a gente vai substituir o valor de força eletromotriz e o valor de resistência interna, que são as constantes do nosso gerador. U e I são as nossas variáveis. Lembrem, isso é uma equação de primeiro grau. Então, aqui está a resposta da letra C. Na letra D, o nosso problema pedia para que a gente determinasse qual o valor da tensão entre os polos do gerador quando ele for percorrido por uma corrente de 10 amperes. Então, U entre A e B, quando a corrente for 10 amperes. Agora, nós vamos pegar esta equação, vamos reescrevê-la, e no lugar deste I, a gente vai substituir o valor 10. Logo, a tensão entre os pontos A e B será 12 menos 0,5 vezes 10. A tensão entre os polos A e B será 12 menos 0,5 vezes 10 é 5. Portanto, a conclusão do nosso problema é que nós teremos nos extremos do gerador uma tensão de 7 volts. Muito bem. Vamos agora para um segundo exemplo, né? Esse segundo exemplo mostra para a gente aqui um circuito representado ao lado aqui, onde tem um voltímetro e um amperímetro, e nós temos duas chaves, e aqui a gente observa que existe um gerador elétrico. Então diz assim no enunciado: no circuito esquematizado, o voltímetro e o amperímetro são ideais. Calcule a leitura do voltímetro quando a chave C1 estiver aberta e a chave C2 estiver fechada, e depois para a gente calcular a leitura do amperímetro quando a chave C1 estiver fechada e a 2 aberta. Então, vamos novamente ao nosso quadro branco, onde eu vou fazer para vocês as figuras simplificadas deste problema. Acompanhem comigo. Então, pessoal, exemplo número 2,
nós temos aqui o nosso circuito elétrico, os elementos, voltímetro e amperímetro, e uma coisa muito importante citada no enunciado, que o amperímetro é ideal e o voltímetro também é ideal. Significam que o voltímetro tem uma resistência interna infinita e o amperímetro tem uma resistência interna praticamente nula. E isso vai influenciar na nossa solução do problema. Pois bem, primeira coisa que o problema diz na letra A é que nós queremos calcular a leitura do voltímetro com esta chave fechada e esta outra aberta. Bom, se esta chave está aberta, significa para a gente que nós podemos ignorar esta parte. Inclusive, eu vou apagar para facilitar a visualização. A gente pode apagar esta parte aqui. A chave estava aberta. Logo, o nosso circuito se reduz apenas a esse trecho. E aí a gente vai utilizar esta teoria aqui. Por quê? Porque se o voltímetro tem uma resistência muito alta, significa que nós não teremos corrente elétrica aqui no circuito. Tá? Então, voltímetro ideal, resistência interna elevadíssima. Não vai ter corrente no circuito. Então, da equação do gerador, U igual a B. Então, da equação do gerador, escrevendo a equação do gerador, UAB igual a E menos R vezes I. Bom, sabendo que não tem corrente nesse trecho do circuito, isso aqui é zero. 0 vezes R vai dar zero. Logo, a tensão medida pelo voltímetro entre os terminais A e B do gerador vai ser igual à força eletromotriz dele. Então, a gente sabe que a força eletromotriz é 12. O nosso resultado da letra A será 12 volts. Não tem nada de complicado em termos de equação matemática, mas tem um raciocínio teórico por trás desse problema. Vamos então agora para a letra B. Vou redesenhar o meu circuito original aqui no quadro. E na letra B, pessoal, o problema diz que nós vamos manter a chave 1 fechada e a chave 2 aberta, e aí nós vamos calcular a medida do amperímetro. Bom, aqui a gente vai eliminar esse lado esquerdo do nosso desenho porque a chave está aberta, esse trecho do circuito não está em funcionamento. Então, vamos apagar para melhor visualizar o nosso problema. Agora, então, a gente observa que só temos esse lado do circuito e aqui uma coisa interessante. Se nós temos um amperímetro ideal e esse amperímetro ele não tem resistência interna, a corrente elétrica que irá circular no circuito vai ser a máxima possível e essa será a corrente de curto-circuito. Então, a gente tem que a corrente de curto-circuito é calculada pela força eletromotriz dividida pela resistência interna. Logo, a leitura do amperímetro vai ser 12 volts dividido por 2 ohms. A corrente medida pelo amperímetro, que é na verdade a corrente de curto-circuito, será de 6 amperes. Bom, novamente, como afirmamos na letra A, esse exercício também não envolve cálculos matemáticos apurados, porém precisamos fazer essa interpretação, dado que aqui é um amperímetro, e aí nós teríamos a máxima corrente
possível no circuito, que é a corrente de curto-circuito. Espero que tenham compreendido este exemplo. Então, pessoal, dando sequência aos nossos exemplos, temos agora o exemplo número 3. Este exemplo número 3 diz o seguinte: que a tensão medida nos terminais de uma bateria fora do circuito é 9 volts. A bateria ela é inserida como gerador no circuito e percorrida por uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Em consequência, a medida da tensão nos terminais da bateria passa a ser de 8 volts. Com esses dados, pode-se concluir que a resistência interna da bateria é de um desses valores que está mencionado aqui como opção de resposta. O que nós temos de informação nesse problema aqui? Precisamos tirar alguns dados. Vamos lá. Então, o primeiro dado é esse 9 aqui, ó. Diz assim, que a tensão medida nos terminais de uma bateria fora do circuito elétrico é 9 volts. Nós temos que lembrar, então, que isso aqui é uma tensão medida quando o gerador está em aberto. Aquela teoria que a gente citou em alguns slides atrás. Então, gerador em aberto, a força eletromotriz é, na verdade, a tensão elétrica medida pelo voltímetro. Então, nós temos o valor de E igual a 9 volts. O problema disse também que a bateria ela era percorrida por uma corrente de 0,5 amperes quando inserida no circuito. Então, esse 0,5 amperes é a corrente elétrica, representada pela letra I. E quando era medida a tensão nos terminais da bateria em funcionamento, essa tensão U entre os polos A e B era de 8 volts. Com esses dados aqui, qual é a resistência interna da bateria? Então, a resistência interna é representada pela letra R. Logo, gente, observando esses dados, esse R aqui, a gente já vai imaginando que nós vamos usar aqui a equação do gerador. Né? Então, vamos ao quadro, vamos pôr tudo isso aqui na ponta do lápis e vamos chegar à solução do nosso problema. Venha comigo, vamos até o quadro. Então, pessoal, conforme os dados fornecidos no nosso problema, que nós acabamos de extraí-los, nós vamos então encontrar a resistência interna deste gerador. Para encontrarmos a resistência interna, sabendo que nós temos estas informações, basta que a gente utilize a equação do gerador. A equação do gerador é dada por U igual a E menos R vezes I. Sabemos que a tensão entre os pontos A e B vale 8 volts. Sabemos que a força eletromotriz é 9 volts, menos a resistência interna a gente quer calcular, multiplicado pelo valor da corrente elétrica, 0,5 amperes. 9, que está do lado direito, vem para o lado esquerdo, nós teremos 8 menos 9 volts, igual a menos R vezes 0,5 amperes. 8 menos 9, teremos menos 1 volt, igual a menos R vezes 0,5 amperes. Como os dois lados são negativos, nós vamos torná-los positivos fazendo a multiplicação pelo número menos 1. Então, nós temos 1 volt igual a R vezes 0,5 amperes. 1 volt dividido por 0,5 amperes, nós vamos ter o valor da resistência igual a 2. Conclusão, a resistência interna deste exemplo é 2, e aí a gente olha qual é a letra correta para assinalar.
Então, pessoal, acabamos de concluir mais uma videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal e até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.